noite, pessoal. Agora vamos aqui estar realizando, né, as nossas atividades dessa semana 2 do nosso PET volume 2. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembrem-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. E mãos à obra aí, pessoal. Atividade 1. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Então temos aqui algumas profissões do futuro, né? Como por exemplo, corretor de seguro de dados, consultor de agricultura urbana, engenheiro de energias renováveis e outras aqui. Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. Então, pessoal, dentro aí dessas novas profissões do futuro, igual a gente comentou aí, ó, engenheiros de energias renováveis, consultor de agricultura urbana, cientista de dados. Então, diante dessas profissões, como vocês veem essas mudanças esperadas aí, nesses processos produtivos aí que a gente vai ter nessa quarta revolução industrial? Então, dentro dessa quarta revolução industrial, teremos o surgimento dessas novas profissões e também mudanças nesse processo produtivo, né? E quais serão essas mudanças esperadas que a gente vai ter? Quais vão ser esse processo aí, essa esperada mudança nesse processo aí produtivo? Quais serão essas mudanças, vocês acham? Bom, uma mudança principal vai ser que todo trabalhador, todo profissional vai ter que estar integrado, ter que ter um entendimento de todo o processo, de qualquer que seja o produto ali dentro da empresa, né? Não vai ser como hoje, que ele fica só naquela linha de montagem, né? Ele vai ter que ter um entendimento do processo em geral de toda ali a empresa, né? De toda a fábrica, porque assim ele vai estar mais integrado e, de certa forma, direto ou indiretamente, contribuindo para uma maior produtividade, né? Então essa é a nova chamada 4.0 da indústria, né? A nossa quarta revolução industrial. 5 profissões do futuro. Temos aqui os engenheiros de softwares, que cria e faz manutenção de programas de computador em empresas para tornar os processos mais ágeis e eficientes. Mecânicos de veículos híbridos, que faz manutenção de veículos híbridos e elétricos. Designer de tecidos avançados, desenvolve tecidos inteligentes que podem, por exemplo, regular a temperatura, monitorar a saúde e mudar de cor. Técnico em impressão 3D, controla impressora, capaz de criar, por exemplo, objetos e alimentos. Especialista em Big Data, a análise grande de quantidade de dados, orientando tomadas de decisões estratégicas em empresas. Então aqui temos o exemplo, né, de 5 profissões aí do futuro, pessoal. Então vamos agora observar a tabela e a imagem abaixo para a gente estar respondendo as perguntas 2, 3 e 4. Então temos essa imagem aqui. E está aqui mostrando que é a impressora de alimento 3D para produzir panquecas em Beijing, na China, em 2016. Então, para vocês verem, pessoal, a realidade lá na China já, ó, a tão contestada China, né? Esses Covid que a gente está tendo, mas também, voltando aqui, para certas tecnologias, né, diferenciadas, diferentes e inovadoras, como a gente tem aqui essa impressora de alimento 3D, que a gente tem lá na cidade de Beijing, na China. Essa imagem aqui mostrada pra gente. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese que explique. Ó, pessoal, esse desemprego que tem aumentado, vamos dizer assim, é muito por conta de que, igual tá falando aqui, ó, há vagas sobrando em determinadas áreas.
Ou seja, temos milhões de postos de trabalho, igual foi falado lá no nosso conteúdo, 200 milhões de vagas em aberto, só nessa questão de um trabalho mais qualificado, né, de empregos, vamos dizer assim, de vagas de emprego de que exige uma qualificação do empregado, né? Então, o que se nos mostra? Que todo mundo vai ter que se qualificar. Cada vez mais nessa indústria 4.0, nessa quarta revolução industrial, o trabalhador vai ter que estar qualificado para estar ocupando essas vagas que estão sobrando. Ou seja, esse alto índice de desemprego é a falta de qualificação dessa mão de obra aí que a gente está tendo disponível, essas vagas em aberto. Então vamos aí para a nossa atividade número 3. Elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Então aqui é uma perguntinha um pouco pessoal, mas quais vocês acham aí 2 habilidades que o profissional do futuro que vai ter que ter? Ó, vou já dar uma dica aqui, com certeza é a qualificação, né, pessoal? E estar disposto a trabalhar e ter o conhecimento da multidisciplinaridade também, e também de toda a linha, vamos dizer assim, de montagem, estar integrado em todo o processo da indústria, né? Então essa é uma das características necessárias para o profissional do futuro, né? Você considera ter alguma delas? E quais? Então aqui já é um pouco pessoal, viu? Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Então, daquelas 5 profissões que a gente comentou aqui, pessoal, essas 5 aqui, quais vocês acharam mais, voltando de passei rápido, essas aqui, quais vocês acharam mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Diante de tudo que a gente comentou até aqui, como vocês acham que o Brasil está situado nessa quarta revolução industrial, nessa indústria 4.0? Como foi falado lá no conteúdo, estamos caminhando a passos lentos ainda, viu, pessoal? Mas ainda temos aqui mesmo no Brasil várias vagas de emprego de pessoa que exige qualificação do profissional. Então, a gente está caminhando em passos lentos, mas tem muitas vagas em aberto, exigindo essa qualificação. Então, vamos nos qualificar para a gente ajudar o Brasil a estar caminhando numa velocidade maior rumo a quem? Essa indústria 4.0, a nossa quarta revolução industrial. E por último, você convive com algum trabalhador desse cenário da indústria 4.0? Então, aqui é pessoal. Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia de trabalho. Caso negativo, veja as mudanças do trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre essas alterações. Então, pessoal, se vocês não conhecem ninguém que está integrado nessa nova indústria aí, 4.0, alguma pessoa conhecida de vocês, que vocês veem nesse cenário, diante de tudo que a gente já conversou, caso não, faça uma pesquisa aí nessa nossa região e veja como está inserida essa mecanização, essa robotização e entre outras questões aqui que possam nos levar a essa indústria 4.0, a nossa quarta revolução industrial. Terminamos por aqui, espero ter contribuído bastante para vocês estarem realizando as atividades dessa semana número 2. Desculpem as falhas do professor, desejo uma excelente semana a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, pessoal!